iniciando a nossa aula número 246 do nosso curso de Filosofia Espírita, Interpretação dos Evangelhos segundo o Espiritismo. Peço para vocês clicarem aí de forma a receberem automaticamente as aulas quando elas subirem para o YouTube. Meus amados alunos, queridos amigos, na aula anterior nós fechamos o estudo do rito, tendo uma visão multidisciplinar. Estudamos o rito do ponto de vista teológico, estudamos o rito do ponto de vista da psicologia comportamental, do ponto de vista da psicanálise e do ponto de vista também do espiritismo. Consagramos então essa visão multidisciplinar e evidenciamos também que o rito como um culto exterior, como a relação do indivíduo com objetos e com cerimônias, não é o caminho que o espírita deve buscar para alcançar Deus. Porque, como disse Jesus, o reino dos céus está dentro de nós, no seu diálogo com os fariseus, como consta em Lucas. Portanto, o reino de Deus estando em nós somos autônomos, nós temos que decidir por nós próprios o nosso destino, não temos que delegar decisões nem a um clero, nem um clero judaico, nem um clero católico, nem um clero de outras religiões, e nem muito menos a ritos, achando que o rito vai sanear os erros que nós fazemos ou fizemos, quando na realidade a lei da causa e efeito determina nós sermos responsáveis pelas nossas ações e as consequências que dela decorrem, as consequências que dela se sucedem. Nesse sentido, o rito é apenas uma cobertura de um culto exterior, de acender uma vela de um incenso, de ficar adorando bustos, etc., quando necessária justamente essa automodificação moral e a prática incondicional da caridade, que é a grande proposta libertadora e salvacionista de Deus, ou do Espiritismo para nós. Posto isso, vencido a parte que nós trabalhamos com Abraão, no livro A Gênese, vamos estudar agora o seu filho Isaque, o advento do seu filho Isaque. O nascimento do filho Isaque. Esse nascimento do filho Isaque, de Abraão, é uma afirmação da fé, não se esqueçam. É todo um texto que tem uma narrativa, mas que o objetivo finalista dele é a afirmação da fé. A fé chamada abraâmica, que mais tarde Paulo, apóstolo no Epístolo Romano, reproduzirá para consolidar também a sua doutrina da fé, na medida que ele julga que o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus, tem um caráter libertatório nosso e a remissão dos nossos pecados, independentemente da culpa, independentemente da causa e efeito, independente das leis divinas, que tocam o progresso, tocam a evolução, enfim, toca a justiça, independente das leis divinas, no ato sacrificial de Jesus, nós seremos salvos. Isso vai replicar de uma forma ou outra com Paulo apóstolo. Mas esse nascimento, como nós dissemos, é a afirmação da fé. Caminhamos. Gênesis 21.5. Visitou o Senhor Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que havia prometido. Sara concebeu e deu à luz a um filho de Abraão na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe falara. Ao filho que nasceu, que Sara lhe dera à luz, pois Abraão deu o nome dele de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando este era de 8 dias. É a circuncisão, que é um pacto abraâmico, também a aliança abraâmica, que se dá pela circuncisão dos meninos varões no 8º dia do nascimento. O próprio Jesus, como consta também em Lucas, como vindo de uma família judaica, hebraica, ou judaica propriamente dita, também seguia essa ritualística, e ele, no 8º dia, foi circuncidado também. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque e seu filho. Bem, aqui é uma coisa extraordinária. Abraão, com 100 anos, concebe um filho, aliás, aos 99. Aos 100 o filho nasce. E Sara também, numa idade avançada, ela concebe. Vamos ver o que diz esse fato, que para nós nada mais é que uma narrativa alegórica. A gravidez de Sara. Como explicar, à luz dos conhecimentos atuais de ginecologia e de obstetrícia,
a concepção de Sara, já em idade avançada, quando não mais menstrua há dezenas de anos, isto vencido até o climatério. O próprio livro de Gênesis afirma esse fato. Gênesis 18.11. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado os costumes das mulheres. O que são os costumes das mulheres? Nessa linguagem bíblica, os costumes é alusão à menstruação, que já havia cessado a menstruação. Bom, mas do ponto de vista médico, o que nós podemos refletir? Essa narrativa, do ponto de vista médico, deve ser interpretada, portanto, como uma alegoria, que é uma figura da linguagem, do que verdadeiramente como um fato real. O objetivo da alegoria é afirmar, nesse caso, a aliança abraâmica com Deus, ou seja, a afirmação da fé. Isso é uma alegoria que afirma a fé de Abraão em Deus, a partir dos dois seguintes efeitos que decorrem da afirmação da fé. Primeiro efeito, superar a esterilidade de Abraão, já que seu único filho até então era Ismael com a escrava Agar. Então, esse processo de fé leva Abraão a superar sua esterilidade e, no segundo momento, as limitações reprodutivas fisiológicas, face à idade de ambos, de Abraão e Sara, relativamente, portanto, essa concepção. Então, o ato da fé consolida a fé abraâmica e, em cima dessa fé abraâmica, a justificativa são o pretenso milagre divino que vence a idade de Sara e de Abraão e concebe, portanto, Isaque. Mas esse processo da fé não permanece nesse momento só na concepção de Isaac. De Isaac. Ela vai se estender também essa concepção de fé para o quase sacrifício de Isaac, o quase holocausto. Deus vai testar mais uma vez a fé de Abraão em si. Gênesis 22, 1.12, 15 e 17. Deus, depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, eis aqui, respondeu Abraão. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. É interessante que esse monte de Moriá, sobre ele, os islâmicos ergueram uma grande mesquita sobre chamada cúpula, doma, a grande cúpula, Dome on the Rocks, a grande cúpula sobre a rocha, que essa rocha, pela tradição islâmica, foi ali que o pai Abraão ia sacrificar Isaque. Porque, de acordo com a tradição islâmica, o outro filho de Abraão, que é Ismael, ele vai dar continuidade, segundo Maomé, à formação da religião islâmica, que ocorre nos anos 500 após Cristo, depois de Cristo. Então, o pai Abraão, como nós vimos em aulas anteriores, pela sua grande posteridade, de acordo com como Deus falou, que a sua posteridade será tão grande como as estrelas do céu, ou como os grãos de areia de uma praia, será uma coisa praticamente incontável. O pai Abraão dá origem a 3 religiões. A religião judaica, através de Davi e outros, na genealogia de Jesus, então, através de Davi, de Jessé e de Jacó e outros sucessores de pai Abraão, vai nascer Jesus no núcleo tipicamente judaico, numa família tipicamente judaica, de tradução, costumes e religião judaica. É assim que Jesus nasce. Então, surge Jesus como um descendente do pai Abraão. Surge, em outro nível, o judaísmo, quer dizer, o pai Abraão vai formar todo o povo judeu, senso estrito também. Então, surge o catolicismo, surge o cristianismo, surge o judaísmo e surge, através de Ismael, seu filho com a escrava Agar, o islamismo. Então, esse fato aqui que eu voltei, Dome of the Rocks, a construção dessa cúpula sobre a rocha, está em Jerusalém. Essa igreja e a tradição narra esse fato ligado a Abraão. Levantou-se, pois, Abraão, depois dessa prova que Deus solicita de sacrificar Isaque, ele levantou-se de madrugada e tendo preparado seu jumento,
tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Achou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, erguendo os olhos, Abraão viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com os jumentos. Eu e o rapaz iremos a pé lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Bom, tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava na mão o fogo e o cutelo. Assim, caminharam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro, meu pai? O cordeiro do holocausto? Respondeu Abraão: não se incomode, não se preocupe. Deus proverá para si o cordeiro, meu filho, para o holocausto. E seguiram juntos. Ele disse que Deus vai arranjar o cordeiro. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, ali Abraão edificou um pequeno altar, sobre ele dispôs a lenha e amarrou seu filho Isaque e deitou no altar amarrado e preso em cima dele a lenha a ser acendido o fogo, a ser sacrificado depois. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar seu filho. Então levantou o cutelo. Quando ele desceu o cutelo, do céu bradou um anjo do Senhor, dizendo: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhes faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho e o meu único, seu filho único. Ou seja, ali, nesse momento, Abraão foi testado na sua fé, levando o seu único filho da velhice, que ele amava, ao sacrifício. Então do céu bradou pela segunda vez um anjo do Senhor. Abraão, ele disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o meu único filho. É um ato da fé. Então aí nós vemos o nascimento de Abraão, é um ato de fé, de Isaque, e o sacrifício de Isaque é outro ato de fé. Bom, agora nós temos que indagar e fazer a reflexão por que essa concepção antropomorfa de Deus é tão prejudicial ao entendimento das leis divinas, das leis morais, ou ao entendimento do próprio Deus. Bem, difícil compreender este quadro, um Deus tipicamente antropomorfo, que diz jurar por si mesmo e determina que o filho da velhice de Abraão seja levado ao sacrifício. E após isso, retroage sob a justificativa de estar testando a fé de Abraão em si. Diz o Deus: sei que temes a Deus. Sei agora que temes. Quanta contradição, até mesmo para um ser humano. Né? Então, é difícil acreditar Deus com essas alternâncias decisórias e de humor. Ora aceita, ora nega, ora propõe, ora renuncia, ora afirma, ora volta atrás, retroage, solicita o sacrifício e depois suspende o sacrifício, suprime o sacrifício. É um Deus de conflitos, de contradições, né? Mas esse Deus não pode ser o nosso Deus, né? Que é o Deus do Espiritismo, que é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas, e que é o Deus que consagra a lei da justiça, do amor e da caridade. Está soberanamente além de todas essas manifestações tipicamente humanas, identificadas numa forma de deslocamento ou projeção num ser divino chamado Deus. É muito conflito. Podemos entender que, na melhor das hipóteses, esse Deus nada mais será do que um espírito comunicante. É isso que o Espiritismo acha. Portanto, tudo caminha para frente à razão e lógica da filosofia espírita, essa crença de um Deus antropomorfo se originar na ignorância e na superstição própria daquele povo da época, muito primitivo por sinal. A razão espírita indica, portanto, ser ele um espírito comunicante. Bem, finalmente, vamos estudar, depois de todas essas duas ligações, com o pai Abraão, através de Isaque, do nascimento de Isaque, do sacrifício de Isaque, o que representa efetivamente o sacrifício de Isaque. Nós já falamos que é um processo de fé. Portanto, esse sacrifício de Isaque denota a fé incondicional de Abraão em Deus, sua confiança e sua sabedoria
em poder de Deus. Esse fato da fé, chamada fé abraâmica, é registrada pelos teólogos sob o mesmo título que eu aqui estou mencionando, a fé abraâmica. É a fé abraâmica. Ora, Paulo em Romanos 4:1.3 diz que, pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne. Ele chama Abraão o pai de todos os judeus, segundo a descendência carnal. Ele quer diferenciar de Deus, né? Claro. Porque Deus não é nosso pai segundo a carne, Deus é nosso pai segundo o Espírito. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Ou seja, sei que temes a Deus. Quer dizer, agora sei que temes a Deus. Então essa crença incondicional em Deus vai trazer um efeito, vai trazer um defluxo da justiça, que a justiça entre os judeus é a justificação, quer dizer, é a vida junto ao Pai, a Deus. A fé de Abraão em Deus, segundo Paulo apóstolo, lhe dá a condição futura de espírito ficar ao lado de Deus, ou seja, a justificação. Então nós estamos vendo que essa fé, esses atos, eles não são atos que vamos interpretar tipicamente como uma contradição de Deus, pode ser interpretado, mas o fundamento deles, quer dizer, o objeto deles e o finalismo deles, quer dizer, o que eles propõem e a que eles querem chegar, é a consolidação da fé em Deus. Seja a concepção de Abraão na velhice de Sara, é um processo de fé, seja o holocausto, quase holocausto do seu filho Isaque, também é um processo de fé. Então, essas duas narrativas, elas convergem para uma coisa só, a fé. Essa fé em Deus, Paulo toma na Epístola aos Romanos e também na Epístola aos Hebreus e faz um deslocamento dessa fé em Deus como um processo justificativo aqui, ou justificatório no Velho Testamento, para criar a doutrina da fé, quer dizer, consignando a fé em Jesus, a doutrina da fé em Jesus como Salvador, e através do sangue derramado dele, no culto, na cerimônia da Eucaristia, em que Jesus coloca o corpo, e o corpo como seu pão, e o vinho como seu sangue, e ele celebra essa crucificação, essa morte, e depois a ressuscitação. Após tudo isso, ele celebra todos esses fatos através do sangue de Jesus, e esse sangue de Jesus é um processo de fé que vai salvar todos os crentes que acreditaram na salvação pela fé e pelo sangue do Mestre. Evidentemente, o Espiritismo não tem essa concepção, porque o Espiritismo segue as leis divinas, e uma das leis divinas é a lei da causa e efeito. Eu tenho que voltar a reparar, a me reabilitar do mal que eu fiz. E no Espiritismo, essa concepção de remissão dos pecados, ela atende à lei da reabilitação dos pecados ou dos erros. O Espiritismo não tem pecado, ele vê tudo como experiência. Não existe isso. Então ele vê a lei de reabilitação do espírito, do indivíduo no Espiritismo, ela engloba três etapas. Primeiro, a consciência do erro, arrependimento. Quer dizer, quem não se arrepende, quem não faz sua autocrítica, não pode avançar. Veja os políticos que não fazem sua autocrítica. Eles estão contra as leis divinas. Eles vão ser, mais tarde, ou mais ou menos tarde, vão sofrer o seu erro frente ao comportamento à lei divina. Ele tem que se arrepender e tomar consciência. Segundo, ele tem que procurar suprimir as suas imperfeições, os seus vícios e os seus erros. Não o pecado, é a expiação. A expiação, às vezes, é um sofrimento, é uma dor, é uma frustração, é uma situação de desconforto, mas ela é necessária para que o indivíduo modifique a sua parte moral e se transforme de um sujeito que errou, que violou a lei divina, naquele que cumpre as leis divinas. E a terceira etapa, é bom mais uma vez colocar, é a etapa em que o indivíduo vai suprimir os efeitos do seu erro, os efeitos da violação à lei divina. Essa terceira etapa chama-se reparação. Como reparar o que nós fizemos? Por exemplo, se nós prejudicamos um pai de família, o prejuízo que nós trouxemos não ficou adstrito apenas ao pai de família, se estendeu à esposa e os filhos daquele pai de família.
Então, nós temos que reparar os efeitos que nós produzimos de prejuízo para a esposa e para os filhos. A reparação é a compensação que nós fizemos e a modificação dos efeitos, a supressão dos efeitos. É isso que o Espiritismo faz. Então, o Espiritismo, no processo da fé, ele consigna a justiça, a lei e o amor. A justiça que eu estou falando aqui é a lei divina da lei da causa e efeito, é a lei divina da reabilitação, e não propriamente o sangue de alguém, ou de um cordeiro, ou de uma imaginária de um cordeiro, Jesus, Cordeiro de Deus. Então, esse ponto que Paulo colocou, ele não é um ponto adotado pela doutrina espírita. Então, finalmente, Deus estende a Isaac a aliança feita com seu pai Abraão. Quer dizer, consolidado esse processo de fé, essa aliança vai repercutir sobre o próprio Isaac. Gênesis 26.16. Sobrevindo fome à terra, além da primeira época de fome, a vida nos dias do pai Abraão, foi Isaac à cidade de Gerar. Avistou-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desce ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão, teu pai, obedeceu a minha palavra, cumpriu os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaac ficou, portanto, em Gerar e sob o aconselhamento de Deus. Portanto, nesse finalzinho, impressiona a presença de um Deus constante, lado a lado ao pai Abraão, agora também a Isaac, e a forma como ele atua, aconselhando, orientando, abençoando, enfim, tudo isso dentro de um contexto em que a base de toda essa assistência divina é a fé que consigna ao monoteísmo judaico, ao monoteísmo abraâmico. Que Deus nos abençoe. Eu espero que vocês tenham aprendido aqui e que a paz do Senhor esteja conosco. Obrigado.